O Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Ditosos os olhos que veem o que vós vedes, pois vos afirmo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Nisto, porém, levantou-se um certo doutor da lei, que lhe disse para o experimentar: Mestre, que devo eu fazer para possuir a vida eterna? Jesus perguntou-lhe: Que é que está escrito na lei? Como lês tu? Ele, respondendo, disse: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse-lhe: Respondeste bem, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é meu próximo? Jesus, então, retomando a palavra, disse: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos ladrões, que o despojaram. Além disto, depois de terem espancado, retiraram-se, deixando-o meio morto. Aconteceu, entretanto, passar pelo mesmo caminho um sacerdote. Viu, mas passou de largo. Igualmente um levita de passagem por aquele sítio. Viu também, mas passou adiante. Um samaritano, porém, que ia a seu caminho, chegou perto dele, e quando o viu, encheu-se de compaixão. Aproximou-se, pois, ligou-lhe as feridas, deitando-lhes em cima azeite e vinho. Em seguida, lá o acomodou sobre a própria montada, levou-o à estalagem e tratou dele. No dia seguinte, puxou por 2 dinheiros e deu ao estalajadeiro, dizendo: Trata dele, e tudo que gastares a mais, eu te pagarei, quando voltar a passar-me. Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Foi, respondeu ele, o que usou com ele de misericórdia. Jesus então disse-lhe: Vai, e faz também o mesmo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. E a epístola é de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, é esta a confiança que temos em Deus por Cristo, de nós mesmos e por nós mesmos. Nada de sobrenaturalmente bom somos capazes de pensar. A nossa capacidade vem só de Deus, que também nos fez ministros idôneos de uma nova aliança. Não a da letra, mas a do Espírito, porque a letra mata e o Espírito é que vivifica. Ora, se o ministério da morte, gravado em letras sobre as pedras da lei, foi acompanhada de tal glória que os filhos de Israel não podiam olhar para o rosto de Moisés por causa do esplendor transitório de seu semblante, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Com efeito, se o ministério da condenação foi glorioso, de quanta maior glória não há de ser o ministério da santidade? Nós estamos, caríssimos, num tempo em que nós vemos cada vez mais almas se entregando à prevaricação, cada vez mais almas se entregando à maldade, ao vício, cada vez mais almas entregando-se a uma vida mais suja, contaminada com o pecado, uma vida mais pretensiosa, uma vida mais ligada à própria iniquidade. Nestes tempos em que nós estamos, nestes anos em que nós estamos, neste século XXI, as almas cada vez mais entregam-se à prevaricação, ao ódio e à concupiscência. E é por isso que nós, nestes tempos que nós estamos agora, devemos cuidar muito para nós não cairmos naquela condenação como que tácita, dita por nosso Senhor. Nós vemos aquele exemplo do sacerdote, do levita e do samaritano. Nós, nestes tempos agora, somos considerados como samaritanos. Mas vou explicar já por quê. Os sacerdotes de nosso tempo, aqueles que olham as pessoas caídas na iniquidade,
caída no erro e do vício, caída no pecado mortal, caída na prevaricação e no ódio, caída no pecado impuro, ou qualquer outro tipo de contaminação. Aquelas pessoas aqueles sacerdotes que nosso Senhor está falando ali, não são outros, senão nestes tempos, aqueles que autorizam-se sobre si a legitimidade do sacerdócio. Aqueles que nestes tempos em que nós estamos, estão ocupando as estruturas da igreja. Ou, pior ainda, aqueles que constroem um barracão ou abrem na sua garagem um templo ali para fazer um culto para Deus. Todavia, estes sacerdotes, entre muitas aspas, eles não estão ali para curar as enfermidades. Não estão ali para dar verdadeiramente fruto para a conversão e a santificação das almas. Estão ali somente para dar para si mesmo um conforto momentâneo e para as almas. Eles olham para elas de longe, dão ali às vezes alguma carícia, jogam uma esmola como se fossem mendigos, como se não precisassem de cuidados, e vão-se embora. Não dão atenção devida para aquelas almas. Muitas almas hoje em dia estão repletas de pecados e problemas, e vão até muitos padres para se confessar. Vão até alguns, entre aspas, pastores, para conseguir a consolação. E todavia, eles falam bem assim: disto cuida Deus, eu não quero saber de teus pecados. Mas todavia, na hora de abrir os bolsos, esses pretensos padres e pastores abrem seus bolsos, expõem ali as caixinhas de dízimo, colocam urnas gigantes na frente da igreja para receber a esmola dos fiéis, mas não dão de volta o cuidado para com os fiéis. Nós estamos em tempos em que as almas estão cada vez mais sós, cada vez mais solitárias neste vale de lágrimas, porque muitos que se dizem pastores estão ali somente para tosquear as ovelhas, como mercenários, para tirar seu leite, vender seus produtos, mas não estão ali para cuidar das ovelhas, administrar os remédios e levá-las para pastagens mais doces e para águas mais abundantes. Nós estamos em tempos de grande apostasia, e por isso devemos tomar cuidado com estes falsos pastores, falsos homens que se intitulam a si mesmos como pastores, ou que são intitulados por alguns outros, mas que na verdade guardam em si o erro. Os levitas de nossos tempos são aquelas almas fiéis que todavia reparam na verdade, reparam na maldade dos erros modernos, reparam que o mundo hoje está lançado ao ridículo, reparam que nós estamos em uma época em que nós cada vez mais vemos que as almas estão condenadas. E todavia, como que fecham seus olhos, tapam seus ouvidos, troncam o nariz, e quando passam perto de almas ali, de fato precisando de Deus, levantam-se e passam direto. Muitas dessas almas, que até mesmo podem estar algumas na tradição verdadeira da igreja, na verdadeira igreja de Cristo, muitas dessas almas, que algumas vezes poderiam dar algum bom exemplo, ou poderiam ensinar alguma boa prática, não fazem. Não fazem porque querem guardar para si toda a lei de Deus, guardar para si o estudo sagrado, guardar para si todos os requintes de uma vida cristã, mas que não têm a coragem e nem a satisfação de passar isto para seu próximo. Nós estamos numa época em que as almas verdadeiramente cristãs, muitas delas, não todas, mas muitas delas, estão se entregando à própria vontade também. Eu quero me salvar, eu quero me santificar, eu quero, eu, e acaba que não consegue olhar para a miséria do próximo. Quantos dos nossos próximos poderiam se converter pelo nosso bom exemplo? Os cristãos dos primeiros tempos, eles amavam-se tanto que os pagãos se convertiam somente por ver o amor que nutriam pelos outros. Veja como eles se amam. Em nossos tempos, nós muitas vezes somos cristãos, mas cumprimentamos-nos quando viemos à igreja, e se passamos por outros na rua, não dizemos um Salve Maria, não damos a saudação cristã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
visitamos nossos amigos, nossos pais, nossos irmãos, e não damos para ele o Salve Maria. Em muitos lugares, as pessoas não se salvam por ignorância, e aquele que sabe está ali obrigado a, pelo menos, tentar instruir quem não sabe. É uma prática da lei cristã. Quem o pode, o faça, e a cumprirá a lei de Cristo. Se não pode, paciência, reze e dê o bom exemplo, e não ficará sem sua recompensa. E por fim o samaritano, este que nós devemos ser nestes tempos agora. O samaritano, quando viu aquele pobre, miserável que foi assaltado, ferido e todo lacerado, não somente contentou-se em descer do cavalo e tratar-lhe as feridas, pondo sobre elas vinho e azeite, mas, mais ainda, se dignou a montar aquela criatura, aquele homem miserável no seu cavalo, e levar para a estalagem. Vamos traduzir um pouco o que podemos de cada uma dessas ações. Primeiro, o ato de descer do cavalo. Nós mesmos, muitas vezes, temos que descer de nós mesmos, descer da nossa própria vontade, descer do nosso próprio juízo, para ter coragem de ir até nosso próximo. Nós muitas vezes julgamos somente em ver: ah, aquele próximo não se converte, ah, aquela mulher nunca vai mudar de vida, ah, aquele homem prevaricador nunca vai deixar o pecado. Nós só vamos saber se chegarmos lá. Quantos de nós, meses atrás, anos atrás, não estávamos em situação análoga? Não estávamos do mesmo jeito, até piores? Quantos de nós não saímos da vida de vício para a vida de virtude? Devemos dar uma chance para o nosso próximo. Desçamos de nosso cavalo, de nosso julgamento. Deixamos para trás a soberba que se insuflou em nosso coração, para poder tentar converter essas almas. Banhou aquele homem sobre suas feridas com vinho e azeite. O vinho são as verdades amargas, que devem muitas vezes ser ditas. Nós, muitas vezes, quando jogamos álcool sobre a ferida de uma pessoa, o antigo metiolate, passamos sobre a ferida da criança, ela vai arder. Todavia, depois de pouco tempo, cicatriza. Nós devemos jogar sobre as feridas dessas almas, sobre seus vícios, o vinho da verdade, o vinho que alegra o coração do homem. Este vinho, de fato, ele vai arder no começo, tal e qual como nós bebemos. Bebemos o vinho, em nossa boca, muitas vezes dá aquela amarrada, em nossa garganta, dá aquela leve fechada. Mas quando cai em nosso estômago, quando os seus efeitos percorrem nosso corpo, nós sentimos o alívio um pouco maior em nossos sentidos. Assim deve ser conosco. Joguemos o vinho sobre as pessoas, quando elas vierem com caridade. O que eu estou fazendo de errado? O que eu fiz para merecer isso? Diga: pecou, caíste no pecado, e por isso nosso Senhor lhe mostra que por esta via que vai, irá sempre de mal a pior. Mas depois também joguemos o azeite. A mesma forma que jogamos o vinho para repreender dos erros e das maldades das pessoas, demos para ela azeite, o azeite da consolação. Muitas almas hoje sofrem. Sofrem as mulheres por causa de maridos ruins. Sofrem os maridos por causa de mulheres dissolutas. Sofrem os pais por filhos malcriados. Sofrem os filhos por pais autoritários. Sofre o povo por um Estado que oprime cada vez mais. Sofrem os fiéis por causa que nós estamos cada vez mais reclusos a poucos lugares com a Santa Missa. Consolemos essas almas. Se nós temos a capacidade de ao menos escutar os seus desabafos, se nós temos ao menos a capacidade de dar um pequeno bom conselho, se nós temos a leve capacidade de pelo menos rezar por ela, o façamos. Rezar por ela e com ela, o façamos. Porque nesses tempos agora, está faltando muito azeite de caridade nas pessoas. E elas não escutam os traumas alheios, mas, viradas somente para si mesmo, só olham para suas próprias dores e esquecem de olhar para a dor do próximo.
montou aquele doente sobre o seu cavalo. Montar o doente sobre o nosso cavalo é colocá-lo no lugar de Cristo. Olhar para aquela alma que está ali sofrida, está em pecado ou nos faz sofrer, como se fosse a figura de Cristo. O Cristo padecente, o Cristo que sobre nós lança um olhar e diz: assim eu faço-vos sofrer para a remissão de teus pecados. Assim eu estou fazendo para vós, para que vós santifiqueis. Nosso Senhor está presente em cada uma das almas. Como Santa Isabel da Hungria, um dia recolheu um leproso, todo chagado, levou-o para a sua própria cama, deitou-o sobre seus lençóis. E quando seu marido, instigado pela sua sogra, pela mãe dele no caso, falou: eis que Isabel fica louca e colocou um leproso em vossa cama, que ele veio tirar satisfação. Ela respondeu: eu não coloquei um leproso qualquer, coloquei a nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o marido foi ver, viu a face de Cristo naquele leproso e de repente desapareceu. Olhemos para o nosso próximo como se fosse Jesus Cristo, nosso Senhor. E então teremos mais coragem de praticar o bem para com Ele. As outras duas partes, o pagar as 2 moedas e o deixar na estalagem, nós podemos também tirar deste exemplo. São Raimundo Nonato, o santo de nossos tempos, um santo da época cristã. Ele foi um grande homem do começo da ordem da redenção dos cativos, de Nossa Senhora das Mercês da redenção dos cativos. Este grande santo, um dia, foi preso. Para libertar alguns escravos, ele mesmo se deu para algoz para ser prendido, para ser levado em cativeiro. E enquanto estava no meio dos escravos, os algozes viam-no pregar e muitos se convertiam e pediam batismo. O sultão muçulmano, vendo aquilo, mandou flagelar, mas ele não deixou de pregar, antes pregou com maior veemência. Cansado de escutá-lo, furou-lhe a boca e trancou-a com um cadeado. Mas aquele que antes pregava e convertia as almas, mudo converteu ainda mais. E então não tiveram outra escolha a não ser libertá-lo do cadeado e soltá-lo, porque se continuasse ali, até o sultão temia se converter. Nós, irmãos, devemos ter a mesma coragem de, no meio das provações, exalar pelo menos o perfume de Cristo, a alma de Cristo. Que a nossa alma respire Cristo e que o nosso suor, que o nosso sangue, que tudo aquilo que nós façamos represente cada um dos mistérios de Cristo em nossa alma, para que nosso Senhor seja bendito e louvado para sempre. Ave Maria Puríssima. Sem pecado concebida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.